Vamos para mais cafezinho e vamos falar de IA, vamos falar dos blefs da IA, uma sériezinha que eu comecei hoje de manhã e vou continuar agora falando sobre trabalhadores digitais. Vamos lá? E como já disse, né, essa série é baseada nessa revista aqui, The MIT Technology Review, de julho e setembro de julho a setembro de 2025, ou seja, de recentemente, comprei recentemente, e eu quero ler esse texto aqui, ó, ler parte desse texto, né, chamado Trabalhadores Digitais, deixa eu botar direitinho, ó, Trabalhadores Digitais, né, para quem não viu aqui, para quem não tá vendo, eu vou descrever aqui, é um texto escrito em letras da cor do Itaú, daquele banco laranja, né? Com alguns gráficos embaixo, mostrando gráficos bizarros que mostram crescimentos em vermelho e amarelo, que dizem assim que, tipo, olha, com o IA é um sucesso. E o que é legal, assim, que assim embaixo, né? E eu já vou falar assim da experiência de ler o texto. Né? Você pega esse texto aqui, e aí você pega, tem um gráfico assim, projeção do ganho agregado da produtividade, né? Aí você tem assim um gráfico com IA e sem IA. E aí você tem assim, pô, vai ter um crescimento absurdo. O gráfico parece grande, ó. Você olha assim, ó. Parece uma diferença bastante nesse gráfico aqui. Apesar que esse vermelho e esse laranja não tá muito bem, né? Só que se você parar pra pensar, você tá tendo um aumento de menos de 0,1, menos 10% em 10 anos, né? Um aumento de menos 10% em 10 anos. Então, tipo, se você bota no papel ali, tipo, você vai render um negócio menos de 10% de produtividade em 10 anos, parece interessante, né? Dependendo se você não conta do curso, né? E esse texto fala muito disso, né? De quem ganha com a IA, né? E ele fala dos trabalhadores digitais, né? Por quê? Porque a IA está falando de automatização de tarefa, né? Eu quero ler alguns trechos aqui. O primeiro trecho que eu vou ler, né? Fala sobre como a IA tem sido adotada em algumas empresas. E você vai ver aí, e eu estou sendo irônico, né? Obviamente, não vou estar sendo irônico, né? Que a IA está sendo adotada com muita democracia. Que está sendo assim, os usuários vejam como ela é boa, usem aí e vejam se ela é boa, né? E ele fala assim, ó, o Shopify virou manchete quando o CEO, CIO, né, Toby Luckett, disparou em abril um memorando determinando o uso de inteligência artificial obrigatório e diário dentro da empresa. Luckett, avisou que qualquer gestor que quisesse contratar novos funcionários ou perder mais orçamento, teria que demonstrar por que a IA não podia fazer o trabalho, né? Poucas semanas depois, o Self-Five enviou uma política, assim, ele está dizendo aqui que vários céus tomaram essa postura. Galera, usa IA. E assim, eu não vou contratar mais ninguém. Usa IA e a IA é o que você tem, né? E aí, assim, bicho, tem um monte de questões aqui. Tipo, cara, peraí, você tá falando o quê? Que você já. O céu, ele não fez. Quando a gente foi adotar IA, a gente adotou IA dentro da minha empresa, né? A gente fez um experimento lá. Na época o diretor chegou, né? Chegou pra mim, foi um das pessoas que participou do experimento. E falou assim: olha, cara, vocês vão ter uma licença aí do Copilot na época. Falou assim: olha, usem aí, usem como vocês quiserem, vejam quais são os benefícios, né? Vejam como eles devem ser usados, o que vocês viram ganho em produtividade e vocês vão para uma apresentação para todos os times do mundo, né? Onde vocês vão demonstrar o quê? Como vocês usaram, onde foi útil, onde não foi útil, né? E lá eu demonstrei o que minha experiência, né? Ela é útil para automatizar algumas tarefas, mas nem todas. Ela não consegue resolver todos os problemas, né? Na época eu ainda colocava, talvez seja um problema de melhoria, mas vendo ali, né? E aí o texto continua e ele vai fazer assim, beleza, essa é uma revista de economia, tá, galera, né? É Technology Review, mas ele tá voltado à economia, né? E aí ele vai olhar alguns relatórios macroeconômicos, né? E o que é? Você tá pensando, cara, o que é macroeconomia aí, né? É quando você olha pra economia macromente, né? Tipo, eu quero só ver as estatísticas aqui. O desemprego caiu. Caiu, né? Tipo, o desemprego tá caindo. Não importa se teve um monte de layoff. O desemprego tá caindo, né? Você olha só pra estatística. Gente, eu não sou economista, tá? Então, assim, eu tô olhando o que é o meu ponto de vista quando eu olho notícias sobre macroeconomia, tá, galera? Eu não li nada sobre macroeconomia. Se alguém quiser ter um texto fácil para me indicar sobre macroeconomia, deixa nos comentários aí, tá? Por favor, eu sou um engenheiro. Seja muito sutil com isso, tá? Porque tem uma galera que é muito crítica, sem saber que, tipo, não sou um sociólogo, não sou um economista. Eu sou um engenheiro, tá? É preciso considerar. Aí tem um outro texto aqui, né? Que ele fala assim. Porque assim,
Pelo visto, dá a entender que isso estaria gerando um desemprego em massa. E o texto levanta isso. O desemprego em massa ainda é considerado um dos maiores impactos econômicos indesejáveis potencialmente provocados pela IA. Ou seja, se isso realmente está acontecendo em massa, e se isso está dando resultado, está gerando desemprego em massa, correto? É preciso considerar, no entanto, que desde o lançamento do ChatGPT há quase 3 anos, não houve impacto significativo no nível de emprego global. Países como Brasil e Estados Unidos, por exemplo, seguem em patamares historicamente considerados muito bons. Ou seja, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto outros países que a gente vê, assim, a China está crescendo muito. O que a gente vê, assim, por exemplo, eu tava até conversando com algumas pessoas da Índia, desculpa, da Índia, né? Que com esse negócio dos americanos, bloquear a migração, o que tá acontecendo? Os escritórios da Índia estão começando a crescer muito. Por quê? As empresas já perceberam que, tipo, eu não preciso levar meu funcionário para os Estados Unidos. Eu posso manter ele na Índia, eu posso manter ele no Brasil, cá estou eu trabalhando para os Estados Unidos, e eu mantenho ele lá, ganhando no custo de vida dele lá, e eu não preciso trazer ele para os Estados Unidos para o quê? Para pagar um salário americano. Na verdade, eles nem pagavam salário americano, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa história de contratar mão de obra gringa, assim, o que acontece é uma forma de baratear a mão de obra local, né? Mas tem outros fatores ali, galera. Assim, essas questões não são tão simples, assim. Do ponto de vista de empresa, quando a empresa abraça isso, você tem que ser muito crítico. Realmente eles estão abraçando isso mesmo ou eles só querem reduzir o custo de mão de obra, né? Então, o que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo bem claro aqui, com praticamente letras garrafais, que deveria se esperar uma queda no nível de emprego. Mas não está acontecendo isso. O emprego continua normal. E por que o emprego continua normal? Por que as empresas não demitiram tanto que elas acham que vão demitir? E aí é o que eu já falei no último cafezinho, né? Existe um negócio chamado ideologia californiana, eu falei mais disso lá, né? E o que acontece com a ideologia californiana? A ideologia californiana, ela meio que te bloqueia de criticar a tecnologia, porque a tecnologia sempre é alguma coisa muito boa, né? Se a gente deixar a tecnologia florescer e ela se tornar o máximo, um novo mundo, a gente vai ter uma segunda renascença muito maravilhosa, e assim, todo mundo vai ser perfeito, a gente não vai precisar mais de estados nacionais, né? O que é uma balela gigantesca, tá, galera? A ideologia californiana tem um texto, eu vou deixar o texto aqui na descrição de novo, já deixei no vídeo anterior. É uma balela gigantesca. Se você quiser, leia o texto ali e tome suas conclusões, né? E aí eu vou citar um artigo agora. Eu não, né? O texto vai citar um artigo, ó. No artigo The Simple Macroeconomics of AI, ou seja, a simples macroeconomia da IA, Acemoglu, né, Acemoglu, né, o nome do cara, né, que escreveu o artigo, estima que mesmo com a adoção rápida de IA, a IA automatizará apenas 4,6% das tarefas produtivas dos Estados Unidos na próxima década, porque somente 23% do universo está exposto à tecnologia que poderá ser automatizado de forma lucrativa. O que ele está dizendo aqui, né? E meio que ele passa só por cima, né? Que assim, por mais que se adote IA massivamente, né? As áreas que podem ser automatizadas são só 23% do universo econômico. Ou seja, pega a força de trabalho de 100 pessoas, só 23% podem usar a IA. E desses que vão usar a IA, nem todos eles poderão usar a IA na sua totalidade e eles não poderão ser substituídos pela IA. Então, assim, esse impacto de vamos poder demitir todo mundo, que o céu ali do Shopify falou, é improvável, é impossível. Tipo, o cara caiu no papo do vendedor, que é o que eu falei no meu último cafezinho. Existe o papo do vendedor. O papo do vendedor, ele sempre vai te prometer duas coisas. Um futuro maravilhoso, se você abraçar, e se você não abraçar, você vai ser esquecido e você ficou perdido. Então, assim, sempre você tem que abraçar a oportunidade que o vendedor está te vendendo. E eu sei que no mundo do LinkedIn você nunca pode falar mal do vendedor, né? Porque o LinkedIn é o mundo do vendedor, mas aqui não é o mundo do LinkedIn, aqui é o mundo real. Você é um desenvolvedor de software, provavelmente, eu sou um desenvolvedor de software, e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desempenhar melhor minha atividade, né? Eu não posso vender para a empresa uma ilusão falsa. Eu tenho que avaliar corretamente aquilo que é a empresa. Eu acho que os CEOs deveriam também, os CIOs também deveriam fazer isso. Avaliar corretamente as tecnologias, né? Mas eu estou aqui com uma literatura de CIO e vocês vão ver nesse texto como a tecnologia é extremamente mal avaliada. Vocês vão ver. Esse texto, ele foi construído numa... Eu quero fazer uma crítica do texto, né? Assim, o texto ele foi construído de uma forma assim, muito interessante.
muito interessante mesmo, assim, porque assim, ele coloca, ele inicia com uma promessa, né, que olha, os céus estão fazendo, e assim, a gente vê essa política aqui do céu da Shopify como uma coisa tipo, isso é problemático, mas cara, o texto não dá crítica a isso, né? O texto fala, existem essa visão. As pessoas estão achando que vão substituir todo mundo. Ele não critica isso. Isso pode ser até visto por alguma coisa positiva. Falando, alguém olhar assim, nossa, se o cara do Shopify tá fazendo isso, eu posso fazer isso aqui também, eu vou fazer isso, eu vou fazer. E o cara pode tomar essa mesma postura, de tipo, pegar e vou agora, cara, não vou contratar mais ninguém. Se você quer contratar alguém, você pega ele e você tem que justificar isso, né? Porque se vê como um investimento em IA é um investimento que dá muito retorno, né? Só que daqui a pouco o cara começa com essa 2, 3 parágrafos em relação a isso. Depois ele joga esse dado macroeconômico, tipo, olha, o nível de emprego não mudou, né? Depois ele diz assim, mesmo se tiver mudado, em 10 anos, só 4,6% das tarefas vão ser automatizadas. Isso significa o quê? A redução a redução de força de trabalho, no máximo, numa empresa de 100 funcionários, não chegaria a 5 funcionários. Não chegaria a 5 funcionários. Então, assim, você está falando assim, se você tem uma empresa com 100 funcionários, você poderia substituir, no máximo, 5. 5, ainda jogaria um pouco mais de trabalho para os outros, né? Isso considerando que essa automatização se dá plenamente em alguns postos. Plenamente em alguns postos. Então a gente está olhando aqui que em 10 anos, no máximo, uma empresa com 100 funcionários poderia demitir 5, né? O que, cara, não bate com... Abre o LinkedIn, não bate com que é a realidade, né? E aí aí eles chamam um outro economista, né? Que ele, assim, pelo que eu entendo pouco das visões econômicas, existem 2 visões econômicas muito claras, né? Uma visão que ela olha para a sociedade e outra visão que ela olha meramente para as empresas, né? Uma vez eu falando isso com alguém que estudou na Unicamp, né? Falei assim, não, cara, a Unicamp é uma economia social, ela tá olhando para a sociedade, né? Tipo, como a economia pode servir a sociedade, né? E tem outras faculdades, não, é como a economia pode servir as empresas, né? Então a gente sempre pega aqui, nas TVs, sempre aparecem os economistas de fundos de investimento, né? O fundo de investimento, ele... Claro, o economista do fundo de investimento, ele está só olhando assim, olha, eu tenho um grupo de fundos aqui, eu quero maximizar ele, né? Esses economistas que estão olhando para a sociedade, eles não estão em fundos de investimento, porque muitas vezes eles vão trabalhar lá e se vendem aos fundos de investimento, né? Eles, obviamente, né? Você vai trabalhar na empresa, tem que ter essa economia. Mas esses caras eles vão para onde? Eles vão para pensamento estratégico, avaliar investimentos econômicos. Muitos deles vão para concurso público, né? E eles têm uma outra visão de economia completamente diferente, né? Eu sei que assim, essa economia social ela é mais clássica, meu pai é economista, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre vi na minha vida, né, era meu pai falando assim, não, a gente tá com um projeto ali, com uma população ali ribeirinha, na região tal, do Alto Parnaíba, lá no Piauí, e a gente tá fazendo um projeto para o quê? Para incentivar a criação e geração de renda, né? E esse é o perfil do economista social, né? Tipo, ele tá olhando para isso é microeconomia, né? Olhando para aquela populaçãozinha ali. Não sei se é microeconomia, tá, galera? Também, mesma coisa, né? Mas é o que eu ouvi falar, né? E tá querendo gerar renda ali. Como é que faz para gerar renda? Aí faz um projeto econômico que dura uns 10 anos ali, com o governo do estado, com o Banco Mundial, blá blá. E, cara, esses são economistas sociais, né? E olha o que ele fala aqui, ó. Um deles, né? Deixa eu pegar o nome do cara aqui. Perdi o nome do cara, né? Perdi o nome do cara, assim, ó. Refletindo sobre os ganhos, não sobre perdas, surge uma outra questão. Quem se beneficia dos ganhos da IA? O Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, por exemplo, argumenta que o efeito natural da automação avançada é ampliar as desigualdades. Segundo ele, os benefícios tendem a concentrar cada vez mais, colocando a riqueza e o poder nas mãos de cada vez menos pessoas. E aí você deve estar pensando assim, não, ele está falando de demitir pessoas e usar. Eu já tenho outra visão quando eu leio isso, porque o que eu vejo do que está acontecendo, né? Deixa eu continuar só aqui, ó. Krugman acha que é preciso garantir que a IA gere prosperidade compartilhada. Olha a economia voltada para a sociedade, não para as empresas, né? Exigindo ação deliberada, repensando políticas e instituições na mesma medida que a tecnologia redefine os negócios, né? Ou seja,
A IA, ela tá mudando os negócios, mas ela também vai mudar a sociedade. Então a gente tem que olhar para o que a sociedade muda, né? E o que eu acho muito diferente dessas duas visões de economia é que uma vê a economia como, eu sempre falo aqui, né? O mercado como um demiurgo, um deus inferior ali, que ele não vai se mudar, ele não vai se moldar. O outro vê a economia como, tipo, bicho, é uma invenção humana, a gente pode moldar ela, a gente pode usar ela, a gente pode... É só ver assim, né? Esses economistas de mercado, né? Eles sempre falam que a China vai quebrar. Faz 20 anos que eu ouço que a China vai quebrar, tá, galera? E a China até hoje não quebrou, né? Quem tá quebrando é outro país aí, né? Né? Mas voltando aqui, né? O que eu acho, né? A gente tem que ponderar bem aqui quem que é que tá perdendo e quem que é que tá ganhando. Muitas vezes você acha, imaturamente, que quem tá perdendo é o trabalhador, é a pessoa, mas eu não tenho essa visão. Eu não tenho a visão. Por quê? Porque os níveis de emprego se mantêm. Óbvio que tá tendo um achatamento salarial nos últimos anos, mas eu acho que existe um outro ponto. Quem tá perdendo é o próprio empresariado que está sendo burro, estúpido, idiota. Como falava Bezerra da Silva, eu tenho que citar Bezerra da Silva. Todo dia um malandro e um otário saem de casa. Quando eles se encontram, sai negócio. E quem que é o malandro dessa história? Se você não sabe quem que é o malandro dessa história, é porque o otário é você. Se você não sabe quem que é o malandro dessa história, é porque o otário é você. E quem que é o malandro dessa história? É o senhor Sam Altman. Senhor Elon Musk, né? Como fala aquele Elon Musk, né? Por quê? O que está acontecendo aqui? As empresas, elas estão injetando rios de... Não pense que uma licença do cursor é barata. Caríssima, caríssima. E eu quero saber, assim, as pessoas estão pondo no papel, tipo, quanto custa uma licença do cursor e quanto que eu estou tendo ganho de aumento de produtividade? Seria mais barato eu não ter alguns bons estagiários? Tipo, por exemplo, uma licença para uma pessoa custa mil dólares, R$ 1.000 por mês. Bicho, tipo, se eu tenho se eu tenho um time de 5 pessoas, quanto é que custa uma licença para um time de 5 pessoas? Quantas pessoas eu posso contratar mais com aquele dinheiro ali? Então, o que eu tô achando é que, assim, existe a economia da IA, ela é concentradora, mas eu não estou falando de déficit de funcionários. Não, o que está acontecendo assim, ela está concentrando os idiotas que estão caindo na lábia desses vendedores de IA. Porque, assim, tem uma outra coisa aqui, assim, o custo já está caro. E o custo não está fechando. Né? Porque essas empresas estão no prejuízo. No dia que vier o custo real delas, né, as empresas vão estar viciadas em IA. E aí, quando as empresas estiverem viciadas em IA, que o custo real vier, a gente não vai ter Dev Júnior. Não, porque a contratação de Dev Júnior caiu. Caiu absurdamente. Isso não implica numa mudança no mercado de trabalho. Como a gente viu que aconteceu, essas pessoas estão migrando para outras áreas. Elas estão migrando para outras áreas. Só que a gente está tendo um déficit de formação de devs, de desenvolvedores. Se a gente não contrata Dev Júnior, não tem Dev Planners daqui a 5 anos. Se a gente não tem Dev Planners daqui a 5 anos, não tem Dev Sênior daqui a 10 anos. É uma matemática básica. Dev Sênior não nasce em árvore. Dev Sênior nasce de Dev Júnior. Dev Sênior, desenvolvedor sênior nasce de desenvolvedores que estão ali trabalhando, né? Então, e aí, assim, como é que esse texto fala? E aí surge isso, né? Que ele joga essa outra visão aqui, né? Eu resumindo o texto aqui, ó. Ele fala que existe essa visão que a gente pode automatizar tarefas, depois ele levanta essa questão, tipo, mas quanto da tarefa pode ser automatizada? E aí ele coloca, no máximo 4%, né? Uma coisa ali, né? E aí ele joga essa aqui, tipo, peraí, existe uma outra visão? Ele joga que existe uma outra visão. Mas como é que ele conclui? O grande importante de um texto é como o texto conclui. Porque, assim, eu posso levantar diversas possibilidades. Se eu dizer assim, olha, cara, você tá doente aí, você tá não sei o que, mas você pode melhorar. Você vai achar que você pode melhorar, né? E aí, como é que o texto conclui, né? Isso é importante, né? Ele conclui mostrando um estudo, né? Feito pela Boston Consult Group, né? Harvard Wharton, parceria com Boston. Molik cita o experimento de campo realizado por pesquisadores do MIT, de Harvard e Wharton, em parceria com o Boston Consulting Group. Eu perguntaria, quem que é o Boston Consulting Group e qual a relação deles... Quando eu falei essa pergunta, qual é a relação deles com as empresas de IA? Primeira coisa que você pergunta, qual que é a relação da pessoa que fez o estudo com as empresas envolvidas no estudo, né? Qual que é a relação de interesse nesse estudo, né? Que ele bota assim, no teste com 758 consultores, no teste, 758 consultores usaram o chat GPT-4 e concluíram 12% mais tarefas, 25% mais rápido e com qualidade 40% superior ao controle de grupo.
Aí eu me perguntaria assim, que tipo de tarefa? Como isso foi avaliado, né? Esse é um estudo que foi citado, e nem citou o nome do estudo, né? Aí, continuando aqui, desses dois perfis de sucesso, desses dois perfis de sucesso, ou seja, tem os perfis que não foram sucesso, né? Emergiram os chamados centauros, que alternam blocos de trabalho entre pessoa e máquina, e os ciborgues, que integram a IA num fluxo contínuo. Eu acho que eu sou meio. Eu sempre uso IA, mas eu uso com muita cautela, muito limitado, né? A lição principal é que. Olha como ele conclui. Essa é a frase que conclui o texto. A lição principal é que as ferramentas por si só, ou mal utilizadas. Aí bota, mal utilizado caralho. Isso que eu acho que sempre é uma falácia. É porque você não tá usando IA direito. Não é por isso, brother. Muito, assim, isso, depois eu concluo, deixa eu falar aqui, né? Ou mal utilizada, trazem poucos ganhos. Em alguns casos, até perdas, né? No entanto, se utilizadas estrategicamente por profissionais preparados, né? O salto de produtividade e qualidade é gigantesco. Então, o que ele fala aqui no texto, né? Ele conclui o texto falando o seguinte, ó, a IA pode ser muito boa se ela for bem utilizada. Não, pera aí, calma lá, cara. Você tem que ponderar, tipo, que atividade está sendo feita? Por quê? E isso é muito óbvio, assim. É óbvio pelo quê? Pela qualidade, o qualitativo da IA. O que é IA? A IA é uma base treinada num código. Se aquele código vai responder baseado com aquela base treinada. Se o seu código ele tem muita repressibilidade na base, ele vai ser bem representado na IA. Então, a sua qualidade do trabalho depende de como o seu código é trabalhado pela IA. Então, vamos pegar aqui. Pega Brainfuck aí, uma linguagem super desconhecida. Manda gerar um código ali. Manda fazer, vê se ele faz direito, né? Vai ser com menos baixa qualidade se for num Python, que tem mais representatividade, né? Então, eu acho que ele joga esse potencial positivo, ele desmerece as pessoas que tiveram baixo impacto na produção. Por exemplo, para mim, que eu sou um desenvolvedor Kafka Streams, a IA é horrível. Por quê? Porque a quantidade de código de Kafka Streams ali, aliás, eu faço perguntas óbvias para a IA, né? A IA me responde com coisas erradas, né? Porque a IA não conhece internamente o funcionamento do Kafka Streams. Ela não sabe como funciona, né? Por quê? Porque é uma tecnologia não representada ali, né? Então, eu acho que o estudo é mal apresentado dentro do texto, né? O estudo sendo apresentado botando a culpa do mau funcionamento. Porque isso, assim, eu não poderia afirmar que são desenvolvedores despreparados. Eu poderia falar que, assim, tipo, olha, a gente tem que ainda. É um estudo que levantou novas possibilidades de ver, assim, olha, por que ela não performou bem, se é uma falta de preparo do desenvolvedor ou se é uma inadequação da IA para o tipo de atividade que está feito. Então, assim, né, concluindo que assim, o texto, em geral, ele pinta um quadro negativo para a IA e conclui com um quadro positivo, né? É como assim, olha, bicho, tu tá com câncer, diabético, tem 97 anos, mas, poxa, tu vai viver mais 120. Não faz sentido, cara! Não faz. Desculpa usar esse exemplo horrível, né? Fiquei na cabeça agora, né? Mas assim, assim, tipo, fala pra IA, cara, tem um monte de coisa negativa aqui, isso não tá acontecendo, mas vai dar certo no final. É um texto que ele parte de uma fé. Uma fé, cara, isso é fé. Não tem. As análises estratégicas exibidas no texto são negativas, mas o resultado final é positivo e com baixa crítica, né? Então é isso, pessoal. O segundo blefe da IA é sobre os trabalhadores digitais. Eu tenho minhas dúvidas que a IA vai substituir porra nenhuma de mão de obra de trabalho. Eu acho que aquele 5% ali ainda tá na melhor ali. Em 10 anos, tá? É 5%. Se tiver uma empresa de 100 funcionários, é 5 funcionários substituídos em 10 anos. Em 10 anos. Entendeu? Não é agora, é em 10 anos. Então eu acho que tem muito o que fazer ainda. E vamos com calma aí, porque tudo isso é um blefe. Valeu, deixa o like, compartilha. Eu me extrapolei um monte nesse cafezinho aqui. Qualquer coisa, se eu fiz algum comentário ali que ofendeu alguém, me desculpa. Me avisa aí se eu ficou ofendido. E valeu, hein?